Boa noite. Novamente vamos dar início ao estudo do livro A Obsessão e o Movimento Espírita. Hoje, concluindo no capítulo 12, o tópico Compromissos com o Espiritismo. Vamos para a nossa introdução com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas Universais e o Apocalipse. Separamos aqui um trecho do comentário à Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 6. Quando servires, ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. Necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo. Então vamos fazer aqui algumas observações para introduzir o nosso estudo. É interessante quando Emmanuel, nos convidando a refletir, ele inicia nesse parágrafo da mensagem dizendo: quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto. Ou seja, em todas as circunstâncias, não te deixes conduzir pela inquietude doentia, principalmente numa época em que nós nos encontramos, aonde doenças como ansiedade, transtornos psicológicos como ansiedade, têm se multiplicado tanto. E mais do que nunca nós precisamos estar em sintonia com essas mensagens espíritas que nos convidam a estar ativamente consciente no momento em que estamos atuando e agindo. E por isso Emmanuel continua dizendo: necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo. Confiar sinceramente na sabedoria e na bondade de Deus significa o trabalho resultante do estudo, do entendimento das leis divinas, de como a misericórdia e o amor de Deus atuam em nós, sobretudo através da reencarnação, das oportunidades reiteradas que temos na busca do caminho ascendente que nos leva à casa do Pai. Bom, com essas reflexões breves, vamos iniciar o nosso estudo. E lembrando que estudos anteriores desse livro e de outros que fazem parte do Projeto Espiritizar se encontram em nosso canal no YouTube e no canal da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, Caruaru. Vamos então para o primeiro tópico que trouxemos para dar prosseguimento nos comentários dessa temática. Pude observar mais cuidadosamente os espíritos que se adentravam nas respectivas salas, as duas primeiras, porque dirigidas por amigos menos vigilantes, recebiam variado número de ociosos, de zombeteiros, alguns generosos, ignorantes da realidade do mundo maior em que se encontravam. Então vamos contextualizar o entendimento desse tópico, sobretudo para aqueles que não acompanharam o nosso estudo anterior. Esse material que nós estamos comentando, que faz parte do livro A Obsessão e o Movimento Espírita, foi extraído, esse capítulo, do livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Então, nesta obra, está sendo analisado determinados problemas que surgiram numa instituição espírita. E nesse ponto aqui em que nós vamos comentar,
é que entre aqueles que trabalhavam nas atividades mediúnicas, houve uma divisão de entendimento e acabou um grupo maior se subdividindo em 3 grupos. Um daqueles grupos estavam mais afinizados com a proposta de trabalho mediúnico mais estabelecida no entendimento da prática mediúnica, aonde essa se verificava de uma forma muito relacionada com as práticas umbandistas. Em outra sala, se estabeleceu um grupo de trabalhadores que se afinavam mais no entendimento da mediunidade pelo seu lado científico. E o terceiro grupo manteve as tradições da prática mediúnica alicerçada na codificação e, sobretudo, no Livro dos Médiuns. Ora, divisões no movimento espírita é muito frequente surgirem a partir de desentendimentos na condução das atividades mediúnicas. A mediunidade, ao mesmo tempo que é a porta de luz para as mensagens, para as obras iluminativas trazidas, sobretudo, pela revelação espírita, é também o canal no qual mais se estabelecem os processos de influenciação obsessiva, estabelecendo desse modo um ponto muitas vezes crítico nas instituições espíritas. Às vezes se chega ao ponto do fechamento das reuniões face o nível de desentendimento que passa a acontecer com aqueles que participam. É evidente que a causa principal de tudo isso é a ausência de um estudo prévio da mediunidade sob a luz da codificação, principalmente do Livro dos Médiuns, que é preciso se perceber nele ainda um material profundamente atualizado, com diretrizes básicas e com um alicerce seguro para a prática mediúnica. O Livro dos Médiuns, como o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, são o alicerce, a sustentação, não só no estudo, mas principalmente na prática da doutrina espírita. E nesse caso, em destaque, o Livro dos Médiuns. Nada de se julgar como sendo uma obra ultrapassada, como infelizmente alguns atribuem inclusive ao Livro dos Espíritos, chegando a argumentar que necessitaria de ser feita uma atualização. O Livro dos Espíritos, com os seus 160 e poucos anos de publicação, na verdade, é atualizadíssimo. Bastando nos lembrar que o livro básico, conjunto de livros básicos para o movimento cristão, ainda está na Bíblia, com cerca de 2000 anos. Claro que através agora de leituras mais espiritualizantes, onde se extrai o espírito da letra do Evangelho da Bíblia, mas não deixa de continuar sendo o material e o livro sustentáculo do movimento cristão. Bom, voltando aqui a esse texto, as 2 primeiras eram aquele grupo que estavam com práticas afro-brasileiras e o outro grupo com práticas mais em termos de um entendimento científico da mediunidade. E nesses 2 ocorriam isso. Um grande número de espíritos
ociosos, zombeteiros, desconhecedores totalmente da realidade espiritual e que, de certo modo, encontravam portas abertas face à ausência de um nível de vigilância e de integração dos trabalhadores dessas salas com os objetivos elevados de uma reunião espírita e, sobretudo, mediúnica. Como não havia barreiras vibratórias impeditivas, por falta de coordenação entre os desencarnados responsáveis e os trabalhadores encarnados, tais reuniões tornavam-se espetáculo público para os que se interessam ou não em participar. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo já coloca naquele capítulo "Dai gratuitamente o que recebesse gratuitamente", uma informação muito importante. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. A prática mediúnica, como nós aprendemos na codificação, ela tem que ser alvo de um cuidado e de uma atenção aonde os alicerces básicos da revelação espírita precisam estar profundamente atuantes. Era o que não acontecia nesses dois grupos que se dividiram naquela instituição espírita. Já o grupo fiel aos labores respeitáveis da codificação encontrava-se protegido por construções vibratórias que evitavam a entrada de quaisquer entidades que não estivessem programadas para as comunicações ou aprendizagem. Vejo a diferença. A questão toda é a seguinte: ao vivenciar a prática mediúnica nos moldes alicerçados na revelação espírita, aonde a unção pela prece, pelo cuidado com o pensamento, com as emoções daqueles que participam, em um trabalho de intercâmbio espiritual, aonde são colocados em vivência a caridade espiritual, o respeito e a atenção pelos espíritos desencarnados que vêm a se manifestar, era o quadro no qual esse grupo fiel aos labores respeitáveis da codificação praticavam. E com isso havia uma interação entre o plano espiritual e o grupo encarnado, estabelecendo um campo vibratório de proteção, possibilitando a que os espíritos que ali eram conduzidos estarem sob a assistência dos desencarnados trabalhadores do grupo. Então, essa era a causa. Naquele grupo mais associado às ideias científicas, havia na forma de doutrinar, de conversar com os espíritos, um nível de rigor e de diretriz nas metodologias científicas que propiciavam a absoluta ausência da caridade espiritual. Já no outro grupo de práticas animistas, sobretudo associadas às doutrinas afro-brasileiras, que são respeitáveis por todos nós, mas desde que o seu exercício se dê no espaço religioso para o qual é destinado, e não na casa espírita. Então surgem, muitas vezes, tentativas de inovações dentro do trabalho mediúnico, querendo
fazer pontes ou associações com rituais dessas doutrinas e que não tem nada a ver com a prática da mediunidade à luz da doutrina espírita. Nós iremos ver isso mais adiante ainda. Todo culto ao bem que homenageia o Senhor da vida, pouco importa a denominação ou a maneira como expressa os seus sentimentos, recebe apoio do excelso Pai, existindo os mais diversos, face a diferentes níveis de evolução em que transitam as criaturas. Então aqui nós somos levados a refletir sobre a consideração e o respeito por toda prática religiosa que direciona o homem para o bem. Mas é evidente que cada uma delas deve estar assinalada no espaço religioso pertinente. Do mesmo modo que outras doutrinas cristãs não misturam palestras ou práticas espíritas em suas instituições, a instituição espírita também não pode haver uma mesclagem com o trabalho religioso que reconhecemos o valor, mas que deve ser executado no espaço espiritual a ele destinado. Então, voltando aqui ao texto, é ressaltado essa importância dessas práticas, que merecem toda a consideração e respeito, mas que não podem se misturar na prática mediúnica do centro espírita. No que diz respeito ao de natureza animista africanista, nobres entidades zelam pela sua preservação, cuidam das suas raízes religiosas, antropossociológicas, evolutivas, sendo instrumento de Deus, auxiliando os que necessitam de apoio nesta faixa de consciência. Aqui o texto extraído da obra deixa para nós bem claro. Nobres entidades zelam pela preservação dessas práticas mediúnicas. No meio espírita, principalmente ao surgir a obra Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, aonde o espírito de Dr. Bezerra de Menezes atua ao longo do livro numa instituição umbandista, aonde havia um médium que exercia a mediunidade com absoluto desprendimento e renúncia, e que por isso lograva um apoio espiritual elevado, deixou de forma muito bem clara o valor e a importância dessas práticas. Mas o que não se pode, por exemplo, é trazer para a reunião mediúnica o cântico de hinos, que podem, inclusive, serem muito bem utilizados nas religiões afro-brasileiras, ou uso de danças, ou vestimentas especiais. Mas na reunião mediúnica espírita, não. Aí é tentar fazer uma mesclagem que, na verdade, destoa das bases fundamentais da doutrina, no caso do Livro dos Médiuns, mais particularmente. Suas cerimônias, seus rituais, suas práticas são credoras do nosso melhor respeito e carinho. No entanto, devem ser executadas em recintos próprios, para esse fim dedicados, ao invés de mesclar-se numa misórdia
que a ignorância presunçosa aí se permita ocorrer. Missódia é uma mistura, uma confusão. É tentar unir práticas religiosas distintas da espírita no centro espírita. Não faz sentido. Mas aqui também, novamente, destacando a importância das práticas, dos rituais que essas religiões têm. Isso fica muito bem claro para nós. No segundo grupo, onde se pretendia aplicar os recursos tidos como científicos, superiores aos métodos da doutrinação convencional, pelo diálogo afetuoso e esclarecedor, a falta de responsabilidade era notória, porque presunçosos acreditavam poder enfrentar os desencarnados de todo jaz com petulância, dando ordens. Então, a prática mediúnica espírita, quer seja em reuniões de educação, de estudo da mediunidade, ou numa reunião de desobsessão, ela é para ser conduzida no nível de fraternidade, de solidariedade, de respeito aos espíritos que se comunicam, ou que vêm para serem ajudados e socorridos, levando em conta, sobretudo, a cordialidade, a fraternidade. E isso não era colocado em prática no grupo que atuava, tentando conduzir a prática, o exercício da mediunidade, numa metodologia científica seca e dura, e por isso mesmo desconectada com as entidades espirituais elevadas que organizam esses trabalhos mediúnicos em benefício não só dos encarnados, mas sobretudo dos desencarnados. Então, essa era a razão aí do segundo grupo também estar com as suas reuniões mediúnicas em dificuldades. Com efeito da ignorância pretensiosa, multiplicavam-se as promessas de cura instantânea, de libertação obsessiva, a passe de mágica, de aquisição de recursos superiores, apenas pelo fato de estarem presentes na reunião. Vamos aqui colocar alguns esclarecimentos. Então, é comum ocorrer uma certa presunção na área da cura, na área da efetiva participação dos espíritos, naqueles grupos aonde a tentativa científica de conduzir os trabalhos ocorre. Então nós aprendemos, sobretudo em relação à mediunidade, pelo fato de ser uma faculdade fugídia, que não está sob o controle do médium, que não pode estabelecer promessas de cura, que não pode também, dentre o trabalho de assistência que uma instituição realize, prometer curas instantâneas ou uma assistência espiritual imediata na solução de determinados problemas obsessivos, pelo simples fato de a pessoa estar na reunião. Inclusive, nessa área de prática mediúnica destoante da codificação, nós encontramos com certa frequência a questão de
tentarem associar na mediunidade os recursos determinantes, como se pudesse acontecer, nos tratamentos principalmente das questões obsessivas, um prazo de dias ou de semanas para determinada cura. Então, nós somos chamados no exercício da mediunidade no centro espírita a ter para com ela aquela atenção cuidadosa, aonde a assistência espiritual elevada é diretamente proporcional ao respeito, à disciplina, ao esforço de melhoramento moral dos participantes da reunião mediúnica, do compromisso efetivo na vivência da caridade espiritual. E isso são prerrogativas indispensáveis para se ter o amparo de uma equipe espiritual elevada e adequada à prática mediúnica na casa espírita. Bom, prossigamos. Pessoas inexperientes, ingênuas ou inescrupulosas utilizam da sua contribuição gerando divisionismo, agredindo aqueles que agem de maneira diferente, presunçosamente considerando-se superiores, acusando de superadas as orientações exaradas no Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Bom, é aqui onde nós somos chamados a atenção ao cuidado com aqueles elementos novos, com aquelas pessoas novas que chegam na casa espírita. Sobretudo quando já trazem algum nível de experiência na área mediúnica e muitas vezes de forma precipitada se abrem as portas para a inclusão dessas pessoas sem que tenha havido um envolvimento prévio nas atividades sociais, nas atividades evangélicas, nos trabalhos que a instituição espírita realize, para a partir dali, e sendo sedimentado um conhecimento e uma troca de experiência segura, antes dessas pessoas estarem ativamente trabalhando, sobretudo numa reunião mediúnica. Então ocorrem, muitas vezes, a introdução, a chegada de pessoas novas numa instituição e, a partir dali, o surgimento de divisões que, na verdade, não aconteceriam se esse cuidado prévio tivesse sido bem estabelecido e bem cuidado. Então, essa advertência que aqui é colocada. A questão é, principalmente, quando aqueles que, por terem um estudo rápido da doutrina espírita, começam logo achando que a codificação está superada. E que, na verdade, os livros acessórios que não deixam de ser importantes, que vieram depois da codificação, principalmente no Brasil, é que deveriam ter prioridade. Esse tipo de entendimento já é um campo aberto para as intromissões espirituais, geradoras de conflitos e de divisões na casa espírita. O Espiritismo é doutrina dinâmica, portadora de extraordinários recursos, ainda não totalmente desvelados, em razão da falta de oportunidades e de demonstrações no campo científico para serem absorvidos. Então, separamos esse slide para concluir esse tópico do capítulo 12 que estamos analisando.
por deixar bem claro esse aspecto de revelação progressiva da doutrina espírita, aonde é necessário a adequação ao progresso que a própria ciência humana vai tendo para o entendimento justo e preciso da revelação espírita. Assim tem se dado, por exemplo, no campo básico da reencarnação. Hoje nós temos as provas resultantes da terapia de regressão de memória, das experiências de EQM, as experiências de quase morte, que vêm evidenciar e comprovar, né, tudo aquilo que nós aprendemos a respeito da reencarnação. As obras de André Luiz, que traz um material científico em termos de revelação, que ainda tem muito a ser comprovado e tratado na ciência. Mesmo tendo sido obras que vieram à luz para nós na década de 40, 50, do século passado, mas que continuam atualizadíssimas. Então, é preciso se ter esse olhar de continuidade na revelação espírita, mais atentos ao alicerce e à base para que essa continuidade não seja por alguns objetos de gerar conflitos e divisões do movimento espírita. Bom, nós agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa noite.